Produção, será que a gente tem leitores por aqui? Ei, você! Você mesmo que está me assistindo aí, você curte ler? Eu sou o professor Felipe, de redação aqui do Me Salva, e hoje, no Luz Câmera Redação, vamos falar sobre Machado de Assis. Mas antes de eu te mostrar como a gente pode usar Machado de Assis e a sua obra na redação do Enem, você já acessou mesalva.com/redação hoje? Gente, lá vocês têm acesso a uma infinidade de temas de redação. E mais, caso vocês quiserem ter o texto corrigido por um time de especialistas em Enem, basta acessar o Me Salva. Hoje eu e meu convidado especial vamos falar sobre Machado de Assis e sobre como sua obra pode ser usada em diversos temas de redação do Enem. Eu sei. Vocês devem estar pensando, ai Felipe, mas Machado de Assis é tão século XIX, por que você vai falar dele? Você tá numa vibe meio vintage agora? Coisa mais cringe. Gente, eu entendo vocês, mas assim, eu sou libriano, a gente precisa buscar um equilíbrio. Eu já trouxe para vocês Anitta, Luísa Sonza, Beyoncé, Pantanal. Então, para equilibrar a cultura pop, deixa eu trazer Machado de Assis para vocês hoje. Prometo que vai ser legal. Mas antes de eu apresentar para vocês a redação na ação, eu e o Prof. Brum vamos explicar por que Machado de Assis é tão atual. Né, Brum? Então, caríssimos, e aí, Felipe, beleza? Como é que tá? Cara, a questão não é nem gostar ou não gostar do autor. A questão, fundamentalmente, é que nós não temos mais o direito, né, de não entender por que o cara é importante, por que o cara é o maior escritor do Brasil. Então, esse é o papel que a gente tem que ter, nós, professores, de mostrar para os alunos, né, que existe, sim, uma relevância muito grande na obra do Machado de Assis, a ponto de ele ser considerado, não só no Brasil, mas fora do Brasil, um dos maiores autores, né, que já escreveu. Então, a nossa missão é tentar incorporar, né, esses elementos, ensinamentos, e tentar enxergar lá no Machado os elementos fundamentais, né, que fazem ele ser um grande escritor. O Machado está na formação de todos os grandes escritores do Brasil e está na nossa formação como identidade nacional. Talvez a maior expectativa, a maior contribuição do Machado de Assis tenha sido definir ou ajudar a definir o que significa ser brasileiro. E é justamente isso que a gente vai tentar entender, não é, Felipe? Falou tudo, Brum. Só que, gente, eu acho que eu coloquei o Prof. Brum numa enrascada. Vai ser muito difícil para ele, que é alguém que estuda Machado de Assis há vários anos, falar dele aqui para nós em tão poucos minutos. Para começar essa conversa com vocês, eu quero primeiro trazer algumas informações sobre a vida do Machado de Assis, para a gente entender um pouco mais quem foi esse autor tão importante para a literatura brasileira. Então deixa eu pegar minha pipoca aqui e bora pra mãozinha. O primeiro ponto que eu acho importante de a gente destacar é a diversidade da produção literária dele, porque o Machado de Assis foi romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista, poeta e crítico literário. Não é à toa que ele é considerado por muitos estudiosos o maior nome da literatura brasileira. Inclusive, em termos de produção literária, a gente pode destacar que o Machado escreveu 10 romances, 205 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. É uma produção muito vasta, a produção machadiana. Outro ponto importante, uma curiosidade que talvez muitos não conheçam, é o fato de que o Machado de Assis, gente, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras lá em 1897, no final do século XIX. Machado de Assis foi inclusive o primeiro presidente da ABL, cujo objetivo está na valorização da língua portuguesa e da literatura brasileira. E por fim, outra curiosidade importante sobre a vida do Machado de Assis é o fato de que o autor precisou enfrentar muitas dificuldades ao longo da vida para obter reconhecimento. Além de ele ser epilético, ele tinha sinais de gagueira e também era negro e neto de escravos alforriados, tendo sido alvo de muito preconceito devido a essas características. Inclusive, gente, essas informações costumam ser omitidas quando a gente fala do autor, o que acaba reforçando um racismo institucional
acerca da imagem desse escritor tão importante para nossa literatura. E aí, Bruno, tá tudo certo que eu falei? É melhor eu confirmar com quem entende do assunto. Então agora eu vou passar a bola para alguém que é doutor na obra em Machado de Assis. A gente tá muito chique, né? O que você acha da gente separar uma ou duas obras do Machado de Assis para comentar aqui com o pessoal? Porque assim eu já separo alguns dos temas com os quais essas obras podem se relacionar e mostro com quais questões do cotidiano esses temas se encaixam em possíveis redações. Então eu separei aqui fundamentalmente 3 coisas que valem a pena a gente cuidar no Machado de Assis. Em primeiríssimo lugar, ele é um analista do Brasil, ele é um analista dos sentimentos nacionais, mas a partir de uma chave irônica. Então sempre que o Machado diz uma coisa, a gente tem que desconfiar. Ele nos ensinou a ler a ironia. Ele, de certa maneira, decupou, para usar uma palavra bonita, o jeitinho brasileiro e transformou isso em grande literatura. Então entender essa ironia é muito importante. É que o Machado de Assis, ele apresenta uma realidade que está vinculada não ao realismo da sua época, até porque ele vai brincar, por exemplo, com o Brás Cubas, que é um narrador morto, mas com um aprofundamento da realidade. Então ele vai ironizar, por exemplo, a elite, ele vai ironizar o discurso volúvel, ele vai ironizar, né, a pessoa que fala uma coisa para dizer outra. Então o tempo inteiro ele está brincando com essa realidade. Se ele é um grande romancista, ele é. Se ele é um grande contista, é um dos maiores. Se ele é um bom poeta e um ok dramaturgo, o Machado é talvez o maior cronista do Brasil. Então, ler as crônicas do Machado de Assis, que estão todas disponíveis na internet, vai te ajudar a pensar fundamentalmente na condição do narrador, na condição do comentador sobre o cotidiano. 19 de maio de 1888 é a crônica que o Machado comenta a abolição da escravidão, com muita ironia, trazendo elementos, por exemplo, que até hoje não foram resolvidos, que é como é que eu incorporo o escravo ou o ex-escravo na sociedade brasileira. Então, gurizada, Machado é e Machado vai ser sempre uma boa referência para as nossas redações. É, gente, não tem jeito. Machado de Assis tem muito a contribuir com a nossa redação. A maioria dos textos dele são curtos, o que torna a leitura muito fácil. Ainda mais em tempos de Instagram e TikTok, né, galera? A maior parte da obra do Machado de Assis são contos que a gente pode ler de uma vez só, de tão curtinhos que são. E mesmo as obras mais extensas, como os romances, são divididos em vários capítulos, muitos deles com 1 ou 2 páginas. Então é leitura rápida, leitura que flui, não tem desculpa pra gente não ler Machado de Assis. Vamos para a parte prática desse nosso episódio. Vamos ver como Machado de Assis e sua vida podem contribuir com o tema de redação? Deixa eu mostrar para vocês uma introdução usando Machado de Assis, caso o tema fosse a persistência do racismo estrutural na sociedade brasileira. Machado de Assis, renomado escritor da literatura brasileira do século XIX, tinha uma característica que foi omitida da história: a pele negra. Infelizmente, tal omissão revela que, para a época, ser negro não poderia ser uma qualidade associada a uma figura social importante. Nesse sentido, o autor, apesar de sua relevância para a cultura nacional, foi vítima de um problema que persiste até hoje no Brasil: o racismo estrutural. Diante desse cenário, cabe discutir o legado histórico de escravidão no país como uma das causas dessa discriminação e a baixa representatividade de indivíduos negros em posições sociais de destaque como uma das consequências desse comportamento segregacionista que lamentavelmente estrutura nossa sociedade. Já deu para perceber que a biografia do Machado de Assis encaixa perfeitamente nesse tema. E de onde veio esse tem mais, caros leitores. Vamos ver agora como a gente pode fazer um belo de um desenvolvimento usando Memórias Póstumas de Brás Cubas como repertório para o tema da inclusão social de portadores de necessidades especiais. Em primeiro lugar, o preconceito contra portadores de necessidades especiais impede que tais indivíduos vivam plenamente inseridos em sociedade. Tal discriminação pode ser visualizada em Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro de Machado de Assis. Na obra, o protagonista Brás Cubas, apesar de viver um breve romance com a personagem Eugênia, desiste de casar-se com ela devido a uma deficiência física que dificultava sua locomoção,
condição que, para Brás Cubas, era incompatível com a beleza da personagem. Assim como Eugênia, diversos portadores de necessidades especiais, como deficientes físicos, enfrentam estereótipos associados à sua condição e, consequentemente, são menosprezados socialmente, seja no âmbito afetivo, por não se adequarem aos padrões de beleza excludentes, seja no âmbito profissional, por serem vistos como menos produtivos e competentes do que pessoas sem deficiência. Desse modo, faz-se extremamente necessário buscar maneiras de combater essa mentalidade preconceituosa que sujeita uma parcela da população à exclusão social. Gente, só consigo chegar a uma conclusão. Quero ver todo mundo lendo Machado de Assis depois desse episódio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda a obra do autor, toda, romances, contos, ensaios, enfim, já estão em domínio público. Isso significa que é muito fácil a gente encontrar essa obra disponível na internet. Aproveitando o gancho, pessoal, conta aqui para nós nos comentários se você já leu alguma obra do Machado de Assis e diz para nós que obra foi essa. Ai, gente, eu amei demais esse nosso episódio hoje sobre Machado de Assis. Puro luxo, né? E se você quiser ver mais vídeos como esse, não perde tempo, te inscreve no nosso canal e ativa as notificações. E antes que eu me esqueça, para acessar todos os nossos temas de redação e ter o seu texto corrigido por um time de especialistas para buscar aquele notão na redação, já sabe, né? Basta acessar mesalva.com/redação. Por hoje eu fico por aqui. Esse foi o nosso Luz, Câmera, Redação. Agora deixa eu pegar minha pipoca aqui, né, gente? Tchauzinho para vocês, até o próximo episódio. Hoje debateremos um tema muito interessante que vocês pediram na nossa caixinha de perguntas: escravidão contemporânea. Se o tema da redação Enem abordar escravidão contemporânea, 7 prisioneiros é um repertório e tanto. Em vez de usar 7 prisioneiros na introdução, você pode usá-lo em um parágrafo que debate consequências.